Desconforto Produtivo, nosso episódio número 27. Quem diria, cada dia passando com novas histórias aqui. E agora uma novidade maravilhosa, nosso primeiro patrocinador oficial, que é a Sodramar. A piscina do seu sonho. É a fábrica que constrói tudo referente a piscinas, parte de equipamentos, aquecimento. Então agora eles são parceiros, estarão conosco tanto nos Lençóis Maranhenses como na Pedra da Mina. Então agora eles estão aí junto conosco. Fora a Climapia, logicamente, que é a empresa onde você vai encontrar todos os produtos da Sodramar. Bora, chega dessa parte aí e vamos falar um pouquinho agora da nossa nova convidada aqui, que é minha amiga, também está no projeto Pedra da Mina e Lençóis Maranhenses comigo, cuidando da parte do meu corpo. Hoje eu vou conversar com Simone Brasil. Bem-vinda ao podcast. Olá, André, muito obrigada. É uma oportunidade muito interessante para mim estar aqui com você hoje e vamos lá. Então vamos começar. Quem que é a Simone, de onde é? Conte um pouco dessa história para nós aqui. Eu sou Simone Brasil, eu sou de Porto Ferreira, cidade da Louça. Olha só. Perto de Ribeirão Preto, mas eu só nasci lá. Depois já fui para Campinas, morei até os 6 meses de idade, depois fui para o Rio de Janeiro, capital. Fiquei lá até os 2 anos, depois fui para a cidade de Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Tá acompanhando aí? Então, tô vendo. Eu achava que você era de São Roque, olha só. Com 7 anos de idade, eu ainda estava em Rio Bonito. Aos 9 anos, eu voltei para Porto Ferreira, minha cidade natal. Fiquei até os 15 anos, 14, 15. Voltei para o Rio de Janeiro. Na época da faculdade, voltei para Porto Ferreira com 18 anos, onde eu estudei fisioterapia. Fiquei até o final da faculdade, com 21 anos. Depois voltei para o Rio de Janeiro. Depois vim estudar em Araçariguama, teologia. Depois vim parar em São Roque. Nossa, já tem uma boa caminhada aí, né? Com 25 anos que eu vim parar em São Roque. Caramba, quanto tempo você já está aqui em São Roque? Desde 2011. Desde 2011, já tem um bom tempinho também, né? Que legal, e conte um pouquinho sobre a sua profissão, que depois eu quero saber cada detalhe, né? Porque, querendo ou não, agora estou me tratando contigo, parece que não, mas temos dores, tem que tratar o emocional, que parece que não, mas quando você sobe uma montanha ou faz uma travessia, muita coisa, não só a parte física, mas como o emocional também acaba entrando ali, parece que não, mas as dores, chega no momento que você quer desistir, então você tem que trabalhar vários fatores, né? E você está me auxiliando bastante nisso. Então me fale um pouquinho sobre a sua profissão, que seria o reiki, né? Acupuntura, massagem... que mais? A parte da ventosa, a moxa, que a gente ainda não usou, mas vai usar. Olha só. Então. A auriculoterapia também, que a gente ainda não usou, mas vai usar. Então me fale um pouquinho o que te levou a querer, primeiramente, né, trabalhar com isso, como foi, para depois a gente entrar em cada pontinho e desvendar, né? Aos 16 anos, eu tinha uma amiga que estava fazendo faculdade de fisioterapia. E eu me encantei por esse universo da saúde. Ela me levou na faculdade dela, me levou para ver o laboratório, né, de anatomia, e aquilo eu fiquei encantada. Eu falei, eu quero ajudar as pessoas. Não havia entrado ainda em nenhuma clínica de fisioterapia, não sabia direito o que o fisioterapeuta fazia, mas a empolgação dela acabou me convencendo, e eu fiz a faculdade de fisioterapia, que é a minha formação de base, e fazia sentido. Eu falei, eu vou ajudar as pessoas com isso. Mas eu comecei a procurar depois, né, que me formei, uma outra forma de ganhar dinheiro. E nisso apareceu a acupuntura. Na época até falei para essa minha amiga, bora fazer acupuntura? Ela falou, não, agulha não é minha praia. Eu já tinha feito a formação em Pilates, dei aula de Pilates há algum tempo aqui em São Roque. Na época eu te conhecia ou não? Aquela época que você estava dando... Já tinha parado. Já tinha parado. Já. Nessa época eu já estava mais para acupuntura mesmo. E aí estava procurando uma forma de ganhar mais dinheiro e me inscrevi no curso. Tinha pavor de agulha, que a maioria dos pacientes tem pavor de agulha. Eduardo, você tem medo de agulha, Eduardo? Muito medo de agulha. Olha só. Essa é uma objeção que eu tenho que quebrar com frequência. Eduardo, a acupuntura tem agulha, mas é diferente da agulha de injeção. Você que está em casa, por favor, dê essa chance para a medicina chinesa. As agulhinhas são fininhas, lubrificadas, não dói tanto para entrar. Lógico que tem alguns pontinhos, né, que são mais sensíveis, mas nada absurdo como uma bezetacil, que é o que as pessoas acabam comparando. Sabe o que eu acho engraçado que você falou no dia da minha sessão?
falou assim, esportista é bom, que parece que ele não sente nada, ele está acostumado tanto com dor, Exatamente, o limiar de dor é bem mais alto. Isso é uma parte boa, mas eu vou contar uma coisa. Uma vez eu atendi um atleta de CrossFit e eu falei para ele, olha, você precisa me avisar quando estiver quente, tá bom? A gente estava aplicando a moxa, que é uma técnica que aplica calor, e ele nunca sentia que estava quente. Na outra sessão, ele voltou com uma ferida, assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu te queimei. E Olha. aí, esse limiar de dor, a gente tem que tomar cuidado, né? Lógico que eu era uma profissional que estava no começo, né? A gente vai pegando experiência. Essa foi uma Sim. experiência marcante, então sempre coloco a mão, né? Hoje eu trabalho na escola de acupuntura, eu trago essa experiência para os alunos, né? Coloca a sua mão perto. Às vezes o paciente não está sentindo direito, mas sente com a sua mão e tira. Então, tem que ter esses Ele cuidados. vai esquentando aos poucos, seria isso? Que nem Vai esquentando aos tem poucos. uma brincadeira. Brincadeira não, né? A turma fala que você colocar um sapo, uma perereca na água morna e vai esquentando, ele se acostuma que Que até fica na água fervente. Até, né? Mas a moxa ela é um calor que ele vai aprofundando. Em algum momento a pessoa vai sentir. Vai sentir. Mas é a questão do atleta mesmo, né? Por estar acostumado com dores, acostumado, né, a suportar muita coisa, ele foi suportando até que queimou. Nossa Senhora. Não, eu falaria. Pode certeza. Mas eu em falaria. relação à agulha, realmente, né? Eu vejo, às vezes, a gente conversa na academia com as pessoas, tem dificuldade de falar, não, eu não quero acupuntura, não dá uma certa, né, barrada, assim, mas você viu, né? Não é nada absurdo. Não senti nada. Não sei se até fala, né? Para quem tem tatuagem, alguma coisa, acho que já acostumou até um pouco essa agulhadinha, né? Sim. Mas eu, sinceramente, vai para mim tranquilo. Acho, pelo menos, né? Para mim foi... Não sentia aquele negócio, né? Nem injeção, não Tem ligo. algumas técnicas que a gente procura o TETI, que se fala, né? Uma forma que você tem que fazer a pessoa sentir a energia correndo ali naquele ponto. Aí acaba a pessoa sentindo um pouquinho mais. A técnica que a gente usou na primeira sessão não tinha essa busca. Ah, entendi. Então vai ter a tortura Cenas ainda, dos Du. próximos Vai ter a capítulos. tortura, você tá vendo? Ela fez a sua cabeça entender que vai doer. Não, ela falou assim, não, vem aqui, é gostoso. Daí você falou assim, nossa, foi gostoso ali. Eu falei assim, vai piorando, né? Sessão na sessão. Então vamos começar direto com a acupuntura. Então, para que serve? Conta um pouco da história. Eu acho que cortei você falando sobre o seu Eu estava estudo. falando sobre a formação, Vamos lá, né? vamos lá. Eu sou assim, vai cortando, vai falando, vamos Quando lá. eu entrei na pós, né, eu tinha uma religião que era um pouco restrita em relação à acupuntura, achava que a acupuntura era coisa do diabo. Então, eu entrei assim, falei, gente, eu estou aqui fazendo, né, coisa do diabo. Então, no primeiro dia de aula, eu fiquei sentada lá na cadeira, eu falei, será que eu vou continuar? Olha. E aí o professor, né, que é o diretor da primeira aula do curso, a escola CETN de Sorocaba, que até hoje eu trabalho lá, ele faz um convite para os alunos, que eu acho muito interessante, isso a gente pode levar para a vida, para você esvaziar a sua xícara. A gente chega, né, os profissionais da saúde, achando, eu já sei, eu já sou fisioterapeuta, eu sou farmacêutico, sou psicólogo, eu já sei tudo. Então, ele pede para que você esvazie a sua xícara para um novo conhecimento. Se você está muito cheio, não tem como entrar um novo. Isso é ensinamentos chineses, né? Japoneses, sim. não sei. E é oriental, né? Não vou Oriental. saber te dizer certinho qual filósofo falou, qual é a filosofia. Mas fez tanto sentido e eu comecei a levar isso para a vida. Então, aquela primeira aula, ele quebrou essa primeira barreira e eu fui aprendendo, né? Era uma pessoa muito cartesiana, que é o que a gente é por estar no mundo ocidental. Sim. Ou é preto no branco, ou é sim ou é não. Nunca as duas coisas, a gente não olha as nuances normalmente. E na medicina chinesa pode ser uma coisa e pode ser a outra também. Nós temos essa vertente, essa possibilidade, flexibilidade, o que confunde muito os alunos na escola, porque na nossa medicina ocidental é tudo sim ou não. E aí fui me abrindo para isso, e isso foi transformando não só a minha relação profissional, mas a minha própria relação de vida, que eu me permiti conhecer outras religiões, outras filosofias, outro modo de me exercitar, outro modo de me alimentar. E isso eu fui trazendo para os pacientes pouco a pouco. Isso, estamos ainda falando só sobre a acupuntura ou geral? Você tem a formação que eu fiz é em medicina tradicional chinesa com ênfase em acupuntura. Tá. Então, a gente passeia pela filosofia da medicina chinesa, a gente entende os conceitos, né, de energia, de yin e yang, como isso é aplicado na saúde. Entendi. Então, vamos entrar então diretamente na acupuntura. Para que serve? Os benefícios? Explica um pouco para nós, hein? Explico, um pouco essa história. sim. Na visão da medicina chinesa, tudo é Qi. O que é esse raio desse Qi? Energia. Tudo é energia.
E essa energia ela pode ser tão densa, como que a gente está sentindo aqui, né, na cadeira, mas também pode ser tão imaterial quanto o ar. Então, tudo é Qi. E a gente vai trabalhar o Qi. Na medicina chinesa, a saúde é o livre fluxo do Qi, da energia. Então, quando a pessoa tem uma dor, né? Você fala, estava com aquela dor um pouquinho do treino e tal. Ali tem uma estagnação de energia. A energia parou ali por algum motivo, no seu caso, pelo treino excessivo, e a gente tem que mover essa energia. Então, a acupuntura vai mover essa energia. Às vezes, essa energia para por um excesso ou por uma deficiência. Correto. Eu lembro que até falei para você quando a gente colocou as ventosas, tá devendo sangue aqui. Até né? acho que a primeira coisa que você falou, deixa eu ver a língua, né? Isso. Daí você falou que também é atrelado um pouco à ansiedade. A sua língua estava um pouquinho né? vermelha na ponta, né? Que mostra, a nossa língua, ela mostra o estado dos nossos órgãos no decorrer dos dias, né? E a sua língua estava com bem a pontinha da língua vermelhinha, que essa parte está relacionada ao coração, mostrando a parte mental, mostrando ali que você estava ansioso. Mas o restante... tá a mesma coisa ainda. Também pudera, né? Um grande desafio. Mas o restante da língua estava pálida. Lembra que eu te falei? A gente precisa cuidar da nutrição do seu sangue? Né? Então, na medicina chinesa, a gente vai pensando nisso. Primeiro no Qi, e onde a vaca vai, o boi vai atrás. Onde o Qi vai, o sangue vai atrás. Então, ali, se está faltando o Qi, a energia, o sangue também está faltando. Eu estou falando em chinês, mas está dando para entender? Não, tá lógico. Consegue, Edu? Tá dando então tá entender? Beleza. Então tá bom. E assim, eu acabei nem vendo assim, no final se você reparou ou não, mas se minha língua melhorou na primeira sessão. A língua não tem esse resultado na primeira sessão de mudança. Não tem. Tá? Principalmente porque as deficiências a gente corrige com a alimentação, com a fitoterapia chinesa, com a pessoa conseguir acalmar a mente. Né? Lembra que eu peguei o seu pulso também? O pulso já corrige, assim, já daria numa outra sessão para a gente dar uma olhadinha no pulso, no final da sessão. Como estava o meu pulso naquela hora? O pulso, ele estava fraquinho em alguns órgãos, né? Porque no pulso a gente vê também o estado dos órgãos e das vísceras. E alguns órgãos estavam fraquinhos, os produtores de sangue, que é o baço, o rim, o fígado. Vou morrer nessa montanha. Mas, pessoal, isso é tudo energético, tá? O que eu gosto de explicar muito para os pacientes é que a gente está vendo um nível energético. E é muito comum as pessoas chegarem e falarem, eu já fiz todos os exames, já fiz ressonância, já fiz ultrassom, já passei no médico e eu não tenho nada. Faz exame de sangue, não tem nada. E isso é porque ainda a patologia está no nível energético, no nível mais sutil. E até falo para a pessoa, que bom que ainda não atingiu o físico dessa forma que você está esperando encontrar num exame, porque a gente consegue ter um resultado melhor. Entendi. E daí você tem uma distribuição das agulhas pelo corpo. Isso. Né? Cada tem o que significa, que nem colocou no pontinho, acho que do dedo, na parte da canela, e foi subindo, né? Até na cabeça tinha um ali. A ordem dos pontos, às vezes, não influencia tanto, tá? No seu caso, a gente usou um vaso maravilhoso, pensando em acalmar a mente. Aí, nesse caso, nessa técnica específica, tem uma ordem específica para colocar os pontos. Mas na medicina chinesa, não sei se você lembra do bonequinho que eu te mostrei. Depois, talvez, a gente pode até colocar essa imagem para o pessoal, que são os meridianos, que são canais de energia. Depois eu posso te mostrar de novo. É como se a gente tivesse canais de energias e cada canal está relacionado a um órgão e uma víscera. Então, por exemplo, eu coloquei lá pontinho BP6, que é um pontinho que trabalha os órgãos que produzem o sangue, que é o baço, o fígado e o rim. Então, por exemplo, era um ponto no canal do baço, mas ele pode atuar em outros órgãos, porque esses órgãos ele têm uma ligação. Entendi. Só voltando um pouquinho na teoria da medicina chinesa, tem o Qi, o Yin e o Yang, e é muito importante também a teoria dos 5 elementos, que são 5 elementos que eles trabalham entre si. Por exemplo, tem o fígado e a vesícula biliar, que estão representados no elemento madeira. E ele influencia o coração e o intestino delgado, que representa o elemento fogo. Quando eu estou conversando aqui com você, eu estou vendo uma mandala aqui, porque eu já estou acostumada. Mas estou tentando passar para vocês essa visão. Então, um elemento gera o outro e um elemento controla o outro. Quando isso acontece, é saúde. Mas, geralmente, quando um elemento está em desequilíbrio, ele vai desequilibrando os outros. Entendi. Teve umas vezes, não sei se... não me recordo se foi comigo mesmo, que também fazia tempo. Tem vezes que só colocam na orelha.
Muito. Isso, é uma técnica também, né? Eu costumo fazer assim, coloco as agulhas no corpo, que é a chamada acupuntura sistêmica, e para a pessoa ir para casa, eu coloco a auriculoterapia, que seria essa auriculoterapia. A nossa orelha, se vocês repararem bem, é como se fosse um bebezinho de cabeça para baixo. Então, tem a cabecinha aqui do Vamos bebezinho. ficar olhando na orelha agora da Simone. Aqui a parte da coluna do bebê, os órgãos internos aqui, os bracinhos e as perninhas. Então, a gente usa a orelha, até essa técnica, né? Eu faço a auriculoterapia chinesa, mas quem descobriu essa técnica foram os franceses, que é a auriculopuntura francesa. Todos os pares de nervos que passam na nossa orelha, que estão lá na nossa formação embriológica, eles passam no corpo também. Então, você faz uma ligação, coloco lá um pontinho, né, que eu sempre começo o tratamento, que é o Shenmen. Esse pontinho vai fazer a ligação da orelha com o cérebro e do cérebro com o restante do corpo. Então, eu posso colocar, estava com dor nas costas, a gente acabou não fazendo nesse dia, né? Mas coloca lá um pontinho para as costas, um pontinho para o fígado, para o baço, para o rim, para ajudar na produção do sangue, pontinho da ansiedade. Aqui, acho que eu fiz com você. Aí, ó, ajuda sim. Olha, nossa senhora, quanto ponto tem a orelha. Aí só está escrito em chinês. Eu estudo medicina chinesa, não sei ler chinês. Mas Nossa, mas ajuda tem vários sim. pontos, né? Sim. Isso que se vamos falar que a gente estava falando da orelha. São todos esses pontos que você pode colocar agulha, é isso? Pode colocar agulha. O estímulo mais frequente é a semente, que a gente coloca a semente só para marcar o ponto e a pessoa vai fazer. Por exemplo, aqui no cantinho, ó, é o pontinho da ansiedade. Pô, tem que colocar um 5 daí pra mim. Dificilmente as pessoas não têm esse ponto muito sensível hoje em dia. Olha, em 10 anos de profissão, só 2 pessoas que eu atendi não tinham esse ponto sensível. Vamos testar, mas eu acho que eu lembro que você tinha colocado coisa. Isso significa que precisa que esse ponto precisa ser estimulado. Caramba, Edu, você tem que fazer uma também, né? Tem que fazer. Tem que Esse fazer, já é porque, mais tranquilo, que dá para fazer sem agulha, dá para fazer com sementes. tá saindo já já ajudou, né? Tá, uma pessoa que entra, qual que seriam os benefícios que, sei lá, não é benefício a palavra certa, mas acho que o que Qual ela pode objetivo? esperar do início da sessão da acupuntura para o término da sessão? O que ela vai sentir? Geralmente um profundo relaxamento, mas o que eu explico para os pacientes? A acupuntura não é um procedimento, é um tratamento. Quantos anos a pessoa levou para ter aquele desequilíbrio? Né? Primeiro que o nosso equilíbrio nunca é estático, o nosso equilíbrio é dinâmico. Você acorda bem, de repente você come alguma coisa que te fez mal, você está num trabalho sobrecarregado, isso já vai mexer com a sua mente, já vai mexer com toda a sua fisiologia. Então, a pessoa não vai sair, geralmente sai relaxado. Se a pessoa está com dor, a gente consegue um bom nível de alívio. E aí as pessoas me perguntam muito também, quantas sessões eu preciso fazer? Depende do seu corpo, depende de como você está cuidando do seu chi, da sua energia, do seu sangue. Né? É um contexto geral. É um E daí contexto você teria geral. que fazer tanto com nutrição, a sua parte, mais o espiritual, mais uma academia, sei lá, uma parte Sim, física. com certeza. Por isso que eu acredito muito na saúde dos 5 níveis, né? Eu falo do bem-estar dos 5 níveis, pensando no físico, no mental, no emocional, do energético e do espiritual. E cada pontinho de acupuntura trabalha nesses 5 níveis. Então, eu trabalho junto com psicólogos, trabalho junto com nutricionistas, né? O pessoal do esporte também tem muitos benefícios com a acupuntura. Tanto para ajudar, né? A parte que eles mais acabam procurando no início é para corrigir lesões, né? Para alívio de dores, mas também para preparar a musculatura para o exercício. Também tem essa importância. E ele tem um tempo, assim, para agir, vamos supor, assim, eu passei, acho que não sei se 1 e meia contigo, mas foram vários processos, né? Sim. Você tem um período mínimo para fazer algum efeito? Vamos supor, no mínimo 10, 15 minutos com a agulha em cada ponto aqui. Teria algum... A gente costuma deixar a agulha 20 minutos por um padrão, tá? Para elas agirem. Mas a fisiologia energética do corpo leva 30 minutos para agir. Mas, geralmente, nesses 20 minutos foi condicionado, né, que os profissionais usem, na maioria das técnicas, tem técnicas que a gente deixa mais tempo, tem técnicas que a gente deixa menos, mas foi condicionado que esses 20 minutos é o suficiente para os pontos já fazerem a ação que eles precisam. Tá, então ele age tanto emocional e dores. Seria o... Emocional, dores, Vamos lá. mental, emocional e espiritual também. Na acupuntura. Naquele pontinho, na acupuntura. Caraca, faz tudo isso aí. Faz tudo isso. É um relaxamento, né? É um relaxamento. A mãe, ela tem fibromialgia, ela faz demais, assim, porque é o tratamento longevo, né? Exato. Tem um remédio
Sim, melhora. é uma doença crônica, né? Doença crônica. E ela faz muito isso, pelo menos a cada 15 dias. Quando ela faz, a próxima semana é a melhor semana do mês dela, porque relaxa mesmo. A pessoa ela entra no. A mulher fala lá, é um ciclo de relaxamento natural. Exatamente. Busca aquele relaxamento de novo, pela memória afetiva que o cérebro cria, e ele vai toda hora puxando. Aí toda vez que vai acabar, ela faz a sessão de novo. É bem legal. Por isso só que na não é acupuntura. Só na acupuntura. E também naquela. na ventosa, né? Na ventosa. Isso. Com a ventosa a gente busca o mesmo efeito, né? Porque nas costas, a gente coloca às vezes também, é sempre aquela liberação do Qi. Mover a estagnação, ou trazer o Qi e o sangue para o local. Né? No seu caso, que estava com deficiência, a gente estava trazendo a energia e o sangue para aquele local. A ventosa acaba funcionando como um objeto, né? Um instrumento de diagnóstico, mas também de tratamento. Mas acho que não foi a sequência, né? Daí você Não, já fez a sequência em si não é tão importante. Não. Ah, eu achei tá? que já tinha alguma coisa. Não, é como o profissional se adapta melhor. Por exemplo, a maioria dos profissionais de acupuntura que eu conheço, eles não fazem a massagem na sessão. Isso foi uma coisa que eu fui, ao longo dos tempos, criando a minha experiência com a acupuntura. Entendi. Então, eu acho interessante que a pessoa, no final, ainda receba uma massagem. Né? Quem não gosta de massagem? Até agora, eu não conheci nenhum paciente que falou, massagem eu não quero. Às vezes, ele não quer agulha, às vezes não quer ela me perguntou, assim, falou assim, viu, se tiver algum desconforto, você me fala. Falei, na hora que você acabar, vai ser desconfortável. Tava lá, massagem gostoso ali e tal. Acabou, falei assim, agora tá desconfortável. Aqui daí, vamos lá, tirando as brincadeiras à parte. Bom, a gente fez a acupuntura, depois já foi para um reiki. Isso. Então, agora vamos começar a entrar nessa... O que é esse reiki? O que ele transmite? Eu vejo bastante... Hoje está em alta, né, o reiki, na verdade. Sim, eu estou vendo as pessoas buscarem, né? Elas estão nesse caminho de evolução. Né? E se abrindo, independente da religião, conseguindo entender que uma coisa é uma terapia, outra coisa é a religião. Porque muitas vezes acaba barrando por isso. Ah, mas eu sou de tal religião, eu não vou fazer isso, porque mexe com energia. Mas o próprio Jesus curava com as mãos. Sim. Né? Era imposição de mãos, era energia que passava pela mão dele. O reiki, ele nada mais é do que uma canalização de energia do cosmos, né? Do universo, que passa através da mão do terapeuta para o paciente. Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, você aplicou reiki em 5, 6 pacientes seguidos, você não fica cansada? O reiki tem isso de muito positivo, que quando você está recebendo, você é só um canal dessa energia, você passa essa energia para as pessoas e você também recebe. Isso não pode ser confundido no espiritismo, como um passe? Me diga você. É por isso que eu estou perguntando. Como eu não fiz ainda o reiki, né? Não, tem curso para fazer, né? De reiki, Tem curso, tem níveis. Pode ser, mas aí entraria uma segunda pergunta, né? Se o profissional não está bem, ele pode passar energias... Nesse caso, não. Não? No reiki, não. Porque não ele é só o caminho, não é a energia dele. Entendeu? Entendi. Isso que é o interessante também. No passe tem essa diferença? A pessoa não está bem, não é legal? Daí não seria bom, não. Na acupuntura eu já percebo, assim, sou um ser humano, né? Nem Sim, todos lógico. os dias nós estamos bem. De ter dia, eu não estou bem hoje, começa a desmarcar um, desmarca outro, parece que, né, o universo fala, eu não vou deixar essa pessoa deixar aí você respeitar ela se você não está bem. Você não está bem. Porque aí sim eu acredito que tem essa interação. Tanto que entre nós, colegas de profissão, a gente fala, é legal que a gente troque a acupuntura, né? Não eu mesma fazer em mim. Vai ter efeito, mas se outra pessoa fizer, o efeito é diferente. No curso, o que vocês aprendem com essa parte do reiki aí? Porque assim, eu estou sentindo muito meio paralelo ao espiritismo, né? Isso aí. Sim. A gente aprende que é essa energia que ela simplesmente vai fazer um equilíbrio das energias positivas e negativas, não necessariamente ruins ou boas, mas pensando em íons mesmo, né? Eletricidade, energia positiva e negativa. Então, você vai fazer esse equilíbrio. A pessoa, né, a pessoa que aplica o reiki, muitas vezes eu tenho essa sensibilidade de sentir assim, olha, esse ponto eu preciso ficar mais, essa região eu preciso ficar mais. Às vezes sem conhecer a pessoa, porque no seu caso eu fiz uma ficha de avaliação, de anamnese, né? Mas na hora que você está aplicando ali, você sente essa necessidade de às vezes ficar ali. Eu costumo fazer uma oração antes, né? Aí já é o meu balaio ali que eu vou colocando a minha experiência, né? Peço licença, né? Para a pessoa, para os guias dela, para o que ela acredita ali, né? Para entrar em contato. Eu fecho o meu campo primeiro, para não misturar o meu com dela. No final eu peço... Você pode acabar absorvendo também Sim. a parte dela, né? Eu peço no final, né, para que as nossas energias densas que estavam ali, tanto nela, no ambiente, em mim, sejam transmutadas na fogueira de chama violeta, que já é outro estudo, outra coisa. Vai longe, né? E
Engraçado, eu já escutei pessoas falando também que você aplicar reiki à distância. Isso. A minha mãe não mora em São Roque. Aí já deu um ponto de interrogação aqui. Mas olha só, quantas vezes você estava num mau momento e alguém orou por você e você se sentiu bem, mesmo longe, né? A gente tem símbolos no reiki e esses símbolos, tem um símbolo específico que a gente envia esse reiki à distância. Entendeu? É como se você colocasse a energia no envelopinho e chegasse até a pessoa. E aí, no caso, né, quando eu envio à distância, eu coloco, imponho as mãos, né, sobre a minha perna. Cada parte do meu corpo, da minha perna, representa uma parte do corpo da pessoa. A minha mãe mora... que você mais sente, assim, que as pessoas sentem ali no momento. Que nem no meu caso, eu até falei para ti ali naquela hora, que parece que estava esquentando, né? Falei assim, nossa, tá bem quente. O que as pessoas no geral? Varia muito, assim, mas tem gente que vê luz, tem gente que vê imagens. A primeira vez que eu recebi reiki, eu me vi numa cidade medieval. Foi essa a minha sensação. Nossa, que legal. E aí, anos mais tarde, quando eu fiz a formação em reiki, eu me vi de novo nessa cidade, mas eu estava como se eu fosse um drone olhando essa cidade por cima. Vai entender, né? Talvez um estado de meditação tão profundo, né? De entrega. Tem gente que sente luzes, eu às vezes vejo luzes, né? Então varia muito mesmo de pessoa para pessoa o que ela vai sentir, mas o benefício, por exemplo, eu tinha uma paciente de neuralgia do trigêmeo, que é aquela doença que dá choques, né? No caso dela, dá choque no nariz. Nossa, e então é difícil, muito difícil, assim, é confundido assim como E no caso dela é do trigêmeo, que é o nervo da face mesmo, sabe? Então ela fala, é a dor da morte. Quando a gente começou, ela estava tomando 8 comprimidos, ela precisava tomar só 4, mas a dor era tão grande que ela precisava dobrava a dose por conta própria. E aí a gente começou a fazer acupuntura, tinha um resultado, melhorava um pouquinho, mas eu vi a diferença quando a gente começou a aplicar o reiki. Então a sessão dela não pode faltar o reiki. Caramba. Foi a melhor, hoje ela está com 2 comprimidos só. Dizem que o reiki, né? Eu sou muito curioso dessa Sim. Dizem que o reiki ele é como se fosse uma outra etapa do fio, né? Então a gente é um ponto negativo ou positivo e o reiki é o outro ponto que falta na gente. Sim. E quando a gente tem contato, ele fecha o ciclo. Exatamente, essa complementação. Perfeitamente. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que funciona mais e menos em alguma. É verdade. Existe alguma contraindicação para esse tipo? Para o reiki, não. Não? O que quando eu aprendi, né, no curso, que, por exemplo, se a pessoa está em cirurgia, naquele momento você não envia. Para não interferir, talvez, né, no fluxo de sangue. Nesse sentido, foi o que eu lembro que eu aprendi quando eu fiz o curso. Mas, no geral, não. Traz bastante benefício. Você Bastante benefício. É uma técnica, assim, né, com efeito colateral zero, né? Você tem algumas regiões que, assim, eu percebi que você não vai muito para a parte de baixo. A gente fez uma sessão enxuta, né, do reiki. Mas se você tivesse com uma questão na perna, eu ia colocar também. Como ali a pessoa não está fazendo uma sessão exclusiva de reiki, eu pego os chakras mais importantes, que são centros de energia mais importantes, né, a região dos órgãos, a região da mente, do coração. Aqui a gente pega uma parte que trabalha a imunidade, entendeu? Aqui também como a pessoa se coloca no mundo. Que muitas vezes a gente... Explica um pouco isso aí, cada parte do nosso corpo. Explica aí, que isso aí deu já curiosidade. Dos chakras, assim, você quer saber? Chakras, Nós temos 7 centros energéticos principais. Quem estuda muito isso, né, essa parte dos centros energéticos, é mais a parte dos indianos, né, da Ayurveda. Mas a gente acaba estudando tudo, né? Quem gosta vai se aprofundando. E esses centros energéticos estão ligados a certas glândulas, a certos órgãos. Então, você vai alinhando isso... E aí esses órgãos, né, essas glândulas passam a funcionar melhor. E energeticamente também. Quais são os pontos que a gente tem? Daí seria... Aí tem aqui, né? Geralmente começa de baixo para cima, né? Aí, ó. Começa lá embaixo e vai subindo. Não consigo entender nada aí, mas tudo bem, né? Não, os nomes também está tudo em indiano. Mas, por exemplo, essa parte é o chakra básico, que tem a ver mais como a gente... nossa relação com o chão mesmo, com o seu aterramento. Esse daqui, ó, é a parte do estômago, que tem a ver também como você se coloca no mundo. Né? Aqui é a nossa fala. Às vezes, essa aqui tem muito a ver com a parte da espiritualidade. Eu costumava usar também umas técnicas que... Vou assim, como são muitas técnicas, uma hora eu uso uma, outra hora eu uso outra. Tem aquela questão de, não, acho que esse paciente precisa dessa. Fazia o alinhamento de chakras com a cromoterapia. E aí já entrava a radiestesia, que é uma outra técnica que usa um pêndulo para medir a energia da pessoa. Eu comprei um pêndulo desse e não sabia para que servia.
Aí, vamos entrar no pêndulo. Vamos lá, que eu vou te ensinar a fazer seu pêndulo te obedecer. Não, cara, não, eu vi lá, falei assim, bonitinho, tava na trilha, né? Tem que estar numa trilha, óbvio, né? Tava lá, né? Tem que estar lá numa trilha. Sim, não. Daí eu achei uma carranca, óbvio que eu também sou apaixonado por carranca. E daí, mas nessa eu acabei dando de presente para um primo meu, que ele está agora fazendo constelação, né? O Zó, meu primo. Então, eu falei assim, cara, isso aqui é a cara dele para ele fazer alguma coisa. Comprei lá um pêndulo com um cristal, mas eu falei assim, agora para que serve aquilo ali? Só veio no coração para mim comprar para ele, mas para que serve isso? Nessa técnica em específico, né, eu colocava em cima desses centros, né? Então, dependendo de como esse pêndulo, né, você dá o comando mental para o pêndulo, faz um combinado, né? Por exemplo, se esse chakra está desalinhado, você vai me dar um não. O que é um não? Ele girar no sentido anti-horário. Ah, se ele está alinhado, você vai me dar um sim, que é girar no sentido horário. Então, eu ia passando por cada chakra até, né, para fazer o diagnóstico. Depois eu vinha com a cromoterapia. Você viu que tem as cores, né? De acordo com as cores, a gente vai usando a cromoterapia. Se o chakra está hiperativo, é um tipo de cor. Se está hipoativo, outro tipo de cor. E tem, assim, as pedras, tem alguma... Tem, você já viu, né, os kitzinhos de pedras ou não? Eu tenho um monte de pedra que fui achando pelo mundo aí, fui pegando, né? Por exemplo, se você pega uma pedra novamente. vermelha, uma pedra vermelha vai trabalhar o seu chakra básico, entendeu? Tem gente que faz esse alinhamento dos chakras colocando essas pedras, né, em cima desse centro. Isso, colocando essas pedras em cima dos centros energéticos. É que lá em Chapados Veadeiros, né, que ali parece que é o polo mesmo das pedras, né? Que fala que, acho que fora do planeta é o lugar que mais aparece os cristais, essas coisas assim no mundo, né? Que legal. Então, e daí, bom, lógico que não pode, mas fui pegando uma pedrinha, outra, cada um com uma cor. Então, Sim. cada um tem uma função. Além das outras funções, né? Que é muito rico esse universo dos cristais, das pedras. Você trabalha com essas partes também ou não, os cristais? Eu sou mais curiosa. Ainda não Eu já fiz bastante coisa comigo, assim. A minha primeira cobaia sou eu de tudo, assim. Então pode ser que Vai no aprendendo. futuro você venha ainda trabalhar com os cristais. Pode ser que sim. Quem sabe, né? Indicar para o paciente, né? Uma pedra que vai fazer bem para ele. Ali, ó, as dos chakras. Eu tenho essas pedrinhas. Tem um monte de pedrinha em casa que foi achando. A minha já é azul. Azul? É. Sabia que tem como você escolher não, né? Descobrir qual é a sua pedra. Encontrei tudo no meio da trilha. Qual que tem ressonância com você, Energia. qual que você está precisando, né? É a sua pedra, entendeu? E como eu descobri isso? Cenas dos próximos capítulos. Aí, ó, olha a maldade. Vai estudar, né? Vai estudar. Eu tenho a branca, eu tenho a primeira, eu acho que eu tenho a terceira. Eu tenho bastantinha até. É que eu acho bonito, eu pego. E às vezes tem isso Preta. também, né? Às vezes tem isso também. Se você já sentiu aquilo, além de bonito, sente alguma coisa ali, né? Você Sim, então está acho mais por precisando daquela sentimento. energia. Às vezes algum chakra seu que está desalinhado naquele momento, aquela pedra vai te fazer bem. O que aconteceu no caso específico do pêndulo, Uma né? dica importante, assim, sobre pedras, né? Tem, por exemplo, a turmalina negra, que é usada como uma pedra de proteção. Aí as pessoas têm mania de colocar aqui no cordão. Só que isso você atrapalha o seu centro energético do coração. caramba. Pedras escuras a gente não deve usar do umbigo para cima. Vamos pegar tem essa. uma verdinha. Comprei também, achei A na verdinha trilha. já é alinhada ao chakra do coração. Entendeu? E, por exemplo, tem gente que gosta muito da ametista rosa, que é bonitinha, né, do coração. Só que ela sozinha, ela deixa a gente com a parte emocional muito mais exacerbada. Olha só. Então, é legal você equilibrar essa pedra rosa com uma pedra verde. Eu lembro que tinha uma verde que ela absorvia a sua energia assim, ela ficava muito quente. Né? Daí, quando tava a pessoa com enxaqueca, essas coisas, fala assim, coloca né, na região que ela absorve. Sim, porque o verde é relacionado à cura. A cor verde está relacionada à cura. Tá, voltando à sua área, que já entramos ali, Essa né? também é. A gente também. Tem uma aqui, é curioso esse fato que ela falou, porque essa uma que eu tenho é pra proteção. E toda vez que eu coloco ela, ela cai. Olha só. Sinal que está mesmo... Eu me esforcei já pra colocar. Aqui, ó. É bom andar no preta? bolso, a turmalina preta. Ela cai, ela não fica. Eu já coloquei arame, já coloquei barbante. No pescoço que você usava? Já soldei, ela cai. Tem que ver Tá ali te embaixo, protegendo ali, o cara de consegue algo pior. compreender.
Coloca no bolso. E coloca no bolso. Eu tenho uma preta também. Tem uma preta dessa aí também. Pode andar no bolso. Ou senão tem um cara ali embaixo ali que ele faz, eles prendem essas coisas. Prende. Depois eu te falo certinho. Ô, Si, você trabalha com ervas também? Alguma coisa assim ou não? Eu trabalho com a fitoterapia chinesa e brasileira. Já trabalhei também com a parte mais energética das plantas também, que é a fitoenergética. A fitoenergética trabalhava muito essa parte do alinhamento dos chakras. Na fitoenergética, não precisava fazer um chá com muita planta, é como se precisasse só da energia daquela planta. Tanto que depois eu levei essa técnica para radiestesia. A pessoa não precisava tomar o chá. Eu enviava o remédio à distância, como o reiki dá para ser enviado à distância. Você que às vezes é muito doido para algumas pessoas. Começa meio a desconfiar. Né? Eu te falei que tem algumas coisas assim meio fora da casinha. Mas eu trabalho com a fitoterapia brasileira. A parte que eu conheço mais é relacionada à saúde da mulher, para regular o ciclo menstrual, para a mulher que está buscando engravidar, que precisa, que tem o diagnóstico de infertilidade. Aí eu acabo trabalhando mais nesses casos. Até você chegou a falar para mim no dia também, né? De escaldapé, é isso? Isso. Escaldapé, daí com camomila. Com camomila. A camomila, na visão da medicina chinesa, ela move a estagnação do qi do fígado. A dor tem muita relação com o fígado, dor muscular, né? Porque a função do fígado na medicina chinesa é manter esse livre fluxo do qi. Então, se o qi, a energia, não está correndo adequadamente, né, em todas as direções, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o fígado está estagnado. Então, por isso que eu te falei para colocar a camomila no escaldapés. O escaldapés, né, é um santo remédio para acalmar a mente também. Se você é muito ansioso, agitado, tem sinais de palpitação, enxaqueca, e também, além da parte de ansiedade, né, parte de mental, o escaldapés trabalha muito a energia dos rins. Por quê? Lembra que eu te orientei para colocar a água, pegar esse ossinho aqui, contar 4 dedos, colocar a água daqui para baixo? Sim. Porque daqui para baixo estão os melhores pontos de acupuntura para nutrir o corpo, para tonificar os órgãos. Então, você vai trazer esse relaxamento, como eu te expliquei. A gente tira o calor do alto, né, da agitação mental, levando esse calor para baixo através da água quente. O escaldapés nada mais é do que você colocar água quente, pode colocar um sal grosso, que ajuda também a desinflamar, desintoxicar, e as ervas adequadas de acordo com o que a pessoa está precisando no momento. Ou calmar, ou sei lá. Isso. Tem gente que está sem energia, sem vitalidade. Né? Por exemplo, a erva doce é uma erva que tonifica os rins, a energia dos rins. E o que é o rim na medicina chinesa? Ele é o órgão que, a partir dele, como a gente fala assim, que é o yin e o yang de todo o organismo, sai da energia dos rins. Então, é como se ele fosse o princípio de tudo, entendeu? Entendi. Então, você nutrindo os rins, você, por tabela, começa a nutrir os outros órgãos, as outras vísceras. Legal. Então tá, daí fiz então o reiki, certo? Aí passou as energias boas e viemos com a ventosa. Isso. Até coloca quem sabe que é ventosa, baixa uma imagem aí também, viu, Du? Qual que é a função? Engraçado, eu já escutei, acho que de você várias vezes, de outras pessoas, que só fica roxo se você está com déficit, é isso? Não, o contrário. O roxo é quando está sobrando energia naquele lugar de sangue. Sobrando energia. Tem muita gente hoje em dia que quer que o paciente, o cliente, saia marcado da sessão para falar, nossa, a ventosa fez efeito. Mas você tem que colocar a pressão adequada para servir, como eu te falei, né, de diagnóstico primeiro, para você ver como que está a situação das energias. São esses copinhos, né, que formam uma pressão negativa, um vácuo, e a partir desse vácuo que a gente vai fazendo o tratamento. Você vai ali tirando toxinas do corpo, trocando, né, tirando a parte ruim ali, através da ventosa. E aí, se fica clarinho como está aquela ali, sinal que está com uma deficiência de energia e de sangue. Então, está faltando. Então, na verdade, quando você fica roxo, estava bom. Não. Não? Está sobrando. Na medicina chinesa é nada sobrando, nada faltando. Tudo em equilíbrio. Ah, entendi. Não pode nem sobrar, nem faltar. O ideal é que ficasse um pouquinho vermelho, mostrando que tem sangue passando por ali, mas depois você tira, a pele volta ao normal. O pessoal gosta mais, acho que é mais estética. Acabou ficando moda, né? Depois do Michael Phelps, né, mostrando nas Olimpíadas, acabou ficando moda, assim, né? A pessoa, nossa, eu fiz ventosa. E é legal, né? Para mim é ótimo. Podem continuar deixando o mar aparecendo. Traz paciente para mim. Eu vou regular você, né? Então tá, daí
Mas ele não tem nada a ver com a dor, daí ele não tira a Sim, dor também. sim, tira sim, tá Me fala movendo pouco essa das funções energia. dele, dessas coisas. Acaba, né, sendo muito utilizado para essa parte da dor. O que você sentiu quando a gente tirou? Alívio. Alívio. Entendeu? Você está Cara, movendo ali, você está tirando ele toxinas. mexe na musculatura Na também? ou não? musculatura Ele também. começa. Não é, parece que abrir a musculatura, não, porque assim, parece que tá rígida a minha, daí você conseguiu soltando. Acho que É é como essa se, sensação. sim, a gente dá uma pressãozinha ali, na hora que coloca até incomoda, às vezes um pouco, no seu caso não incomodou nada, Nada de porque ele é, né, regra, excelente exceção, paciente. um excelente paciente, mas depois você sente esse relaxamento. Quando você tira, né, você fala, nossa, estava realmente tenso e relaxou. Então, é muito utilizado para dores. A gente não fez ainda, mas pode ser utilizado também a ventosa deslizante, que ajuda a relaxar também bastante a musculatura, que aí coloca o olhinho nas costas e vai passando essa ventosa deslizante. Essa parece Uma que tá certa... rasgando você. Imagina, a maioria dos pacientes adoram. É? É. Dá Não, essa acho que eu fiz sensação uma de vez. relaxamento Nossa, mesmo. parecia que estava rasgando meu Depende corpo. da pressão, né? Acho que Tava bastante pressão. hidratada adequadamente a sua pele, né? O deslizamento estava sendo feito de forma correta. Né? Eu acho que me senti um pouco de incômodo nesse caso Então, específico. tem a pressão correta, tem a forma certa de fazer para que a pessoa sinta alívio, né? Seja prazeroso estar recebendo isso. Du, você já fez também isso aí? Esse não. Pô, você não fez nada, né, Du? Não, na verdade, não fiz nada. Tô assim, Tá tô convidado. Eu vejo muito minha mãe com essas experiências por conta da doença, né? Então, ela tem, acontece muito frequentemente, ela busca isso porque, igual eu falei, a doença dela é paliativo, né? Tem que ficar tratando ali pra diminuir as dores. E ela busca todo tipo de terapia pra tentar ajudar. Alternativa para poder não Claro, ajudando. claro. Acaba prejudicando muito a qualidade de vida. E ela faz mesmo, faz todo o corpo, daí reveza. Mas aí, Então você não é só nas costas, você pode fazer em perna. Pode fazer em todo lugar que tiver com dor. Ela é bem nas juntas, porque é onde a doença mais agrava. Então, tipo, atrás aqui no joelho, na coxa, no pé, tornozelo, ela acaba fazendo mais. Que é o que a gente chama de pontos ASH, que não necessariamente precisa colocar num ponto de acupuntura. Esses pontos ASH são pontos de dor. Você pode colocar em qualquer ponto de dor. Tem locais mais difíceis de colocar. Quanto menos músculo, né, é mais difícil da ventosa ficar. Mas dá para utilizar. As pessoas procuram isso por dor mesmo? Logicamente que vai ter pessoas por dor ou por estética. Hoje, por causa dessa brincadeira. Comigo ainda não aconteceu. Não? Eu fiz um acordo com o universo lá, que eu falei, eu só quero que venha aqui quem quer melhorar a saúde, quem quer evoluir. Então, já faz uns 8 anos que não aparece mais gente que só quer curtir, que não quer levar o tratamento a sério. O acordo foi bem feito. Pô, não tem muito sentido, né? Que Não. Eu realmente fui por causa do excesso de treinos. Tinha, né, Tem um as motivo, questões. né? E assim, às vezes a pessoa acha, eu não tenho nada, não tenho nenhum motivo para fazer acupuntura. Estava te falando do equilíbrio dinâmico, né? Algum desequilíbrio a gente tem. Não, acho que a acupuntura acho que pode ser mais... você pode tratar, acho que direto. Não seria que nenhuma dor, né, crônica, Não. mas porque você pode tratar o emocional, a ansiedade, são várias coisas. Mas a ventosa em específico, acho que você, pelo menos eu acho que é um pouco mais para mim nessa parte de dores mesmo. Acaba usando para dores, mas, por exemplo, ali na coluna, na região do lado da... Pode voltar aquela imagem para eu mostrar, por favor? Bem no entre os copinhos aqui, né, tem a nossa coluna, e do ladinho aqui, cada um desses copinhos aqui representa um órgão e uma víscera, essa região das costas. Então, quando eu coloco ali, eu estou vendo como estão seus órgãos e suas vísceras e também tratando. A gente está tonificando, trazendo a energia e o sangue para aquele local, a gente tonifica. Então, às vezes, você descobre que a pessoa está com o intestino preso. Lógico que eu já fiz uma avaliação prévia, né? Mas isso acaba comprovando o diagnóstico, né? Mostrando ali, por exemplo, geralmente na região lombar, que é a parte dos rins, que representa os rins, a pessoa quase não tem energia ali. Porque hoje em dia a gente não se dá o direito de descansar de forma adequada. Na hora de dormir, o que a pessoa faz? Fica lá no celular, né? Demora para pegar no sono, acorda muitas vezes à noite, a alimentação não é adequada, trabalha demais, está muito estressado. Então, a energia do rim está indo embora. E muito importante, a energia dos rins, ela está relacionada à nossa vitalidade. O nosso rim armazena o Jing, que é a nossa energia que veio lá com a gente quando a gente nasceu, é a nossa poupança energética. E quando essa energia acabar, ela não pode ser reposta, só pode ser preservada através da alimentação, da respiração, do equilíbrio entre trabalho e descanso. Quando essa energia acabar, a gente vai embora. Olha só, que coisa, não? Tem um também que eu vi, não sei se é a mesma coisa ou não, mas acho que eu coloco como se fosse um algodãozinho com fogo e faz assim também. É o mestre Miyagi.
Já fez. É a ventosa de vidro. Aí é a ventosa de vidro. Eu já usei algumas vezes, mas essa acaba sendo mais prática, né? Porque tem a pistolinha lá que você puxa a sucção. Mas seria o mesmo sentido. É o mesmo objetivo. Ah, tá. É uma técnica, assim, muito legal de ver e tal, né? E acaba sendo, às vezes, perigoso. Você tem que dominar mesmo, né? Para você não queimar o paciente, porque a borda da ventosa pode esquentar, pode queimar. Você tem que ter a rapidez e agilidade, né? Porque vai fazer ali, vai tirar o fogo, ele vai tirar ali o oxigênio. Então, você tem que colocar rápido, senão entra de novo. Então, não faz a pressão. E saber dosar a pressão. Tanto de fogo que você coloca ou deixa de colocar, é o tanto de pressão que vai fazer na pele. Eu já usei essa ventosa. Não tinha pensado nessa parte de física, né? Porque vai tirar o oxigênio e automaticamente vai puxar. Então, hoje em dia, com a coisinha não há necessidade. Tem gente que usa, que gosta, né? Mais tradicional. Né? Uma merchan, né? A mais. Acho que é mais você está sendo muito Miyagi. E nem da sua época hein? É isso que perde tudo. Acho que fica mais aí glamour, podia ser isso, então, acho que por causa disso mas tem realmente o mesmo efeito. Né? E tem gente que tem preferência do profissional de trabalhar. Eu trabalhei no começo com essa e depois me adaptei melhor com a ventosa, né? Com sucção. Legal. Então tá, passamos então com acupuntura, reiki, aí teve a ventosa, o que mais fizemos daí? A massagem? Fizemos a massagem. Massagem é uma coisa relaxante. E essa que eu faço é a Tuiná, que é uma massagem chinesa que leva em consideração aqueles canais de energias que eu te falei, né, os meridianos. Então, a gente, pensando naquilo que eu estava falando do yin, né, do rim, na verdade é o yin do rim, que é a nossa parte de nutrição. Como a gente está hoje em dia nessa correria, nessa vida agitada, essa massagem Tuiná, ela trabalha mais a face yang do corpo, que seria a nossa parte das costas, para levar essa energia para o yin. Não mexe muito aqui para não gastar, a gente já está devendo essa energia yin. Então, a gente trabalha mais a parte de trás para mover essa energia que está sobrando, para nutrir esse yin. Então, a Tuiná ela tem essa função. Então, quando eu estava fazendo a massagem ali nas suas costas, estava levando em consideração o trajeto dos meridianos, que ali passa o meridiano da bexiga, do intestino delgado. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E também os órgãos que fazem parte. No meridiano da bexiga, tem os pontos que tratam cada órgão e cada víscera. Olha, cada coisa, detalhe. E só os pontinhos, assim, são só 360 regulares, fora os pontos extras. Nossa Senhora. Eu ia até te perguntar, assim, realmente, na massagem já foi nas costas. Isso. Então, não há, existe uma lógica, então, para não fazer na parte da frente, então. Dá para fazer, né? Tem a gente, na Tuiná, que é a massagem completa, a gente fez ali uma experiência, né? Sim, que foi um pouquinho de cada coisa. Por isso que quero que você Mas as pessoas, tudo quando aí pra gente, a pessoa que for procurar você, fala assim, só vai nas costas, então eu nem vou lá. Não. A Tuiná, quando a pessoa fala, eu quero fazer uma massagem anti-estresse. Ela começa na cabeça, no pescoço, aí vai para os braços, depois a pessoa vira de costas, vai para as costas inteiras, a parte de trás das costas toda, da perna toda, nos pés. Depois a gente vira de frente, estimula alguns pontos na parte da frente e termina no abdômen. Essa é a sequência da Tuiná. Entendi. Você falou, ué? Não? Você levantou a mão. Então, assim, o que eu fiz ali foi só tipo não é a palavra certa, eu não sei, acho que não está vindo agora para mim, mas seria mais para um equilíbrio. Seria mais para um equilíbrio. Como a ali pessoa que te procura, mas isso que eu queria tentar entender, ela só vai fazer, sei lá, uma sessão de reiki, ou só vai depois uma outra só fazer a massagem? O que costuma acontecer é isso que eu fiz com você. A pessoa procura acupuntura. E dentro da acupuntura eu coloco à disposição um pouco, né, das outras práticas que eu acho que são importantes para que a pessoa tenha um bem-estar geral. Né? A gente acabou não comentando ainda sobre a parte da dietoterapia chinesa, que eu falei um pouquinho com você, da alimentação. Bora falar então, por sobre exemplo, cada órgão, cada víscera tem preferência por um certo tipo de alimento. Por exemplo, o baço pâncreas, que na visão da medicina chinesa, ele é responsável por transportar os alimentos e também separar o que presta do que não presta. O que presta vai para os órgãos, né? Para a parte da fisiologia do corpo, o que não presta é excretado. O baço, ele não gosta de nada gelado. Então, por exemplo, não só a temperatura gelada, mas a natureza do alimento. O leite de vaca, por exemplo, ele é um alimento gelado de baço. O baço não se dá bem com leite. E o baço também está relacionado à preocupação. Quando você fica muito preocupado, o seu baço fica deficiente.
Quando você toma muito leite, derivados, o seu baço fica deficiente. Então, já começou ali na sua fisiologia, no momento que o organismo está separando o que presta e o que não presta, já não está separando direito. Aí a pessoa engorda. Por quê? O corpo começa a reter umidade. Então, essa é a importância da dietoterapia chinesa. Por exemplo, a banana. Todo mundo que treina come banana. Né? É muito bom. Umas 3 bananas né? por dia eu como. Só que se a pessoa tem o baço deficiente, a banana também é um alimento considerado gelado de baço. Então, eu não vou mais comer banana? Pode comer a banana, mas você vai aquecer essa banana na frigideira, ou vai assar, ou você vai colocar canela, que é um alimento com energia quente, para equilibrar. Por incrível que pareça, eu como banana com canela. É a intuição né? do corpo, né? Mas um dos fatores que eu também acabo comendo a banana, porque fala que ela ajuda, também auxilia nas partes da cãibra. Isso que eu ia falar agora mesmo. Então, ela te prejudica de um lado, mas não que prejudique, né? Desde que você saiba utilizar. E desde que você tenha deficiência do baço. Tem gente que não tem. Só pode falar. A maioria das pessoas tem deficiência do baço. Quem não está preocupado hoje em dia? Nossa Senhora. Né? Então, a pessoa está ali, né, no dia a dia, na correria, na preocupação, lutando para conquistar, né, um objetivo ou para simplesmente vencer aquele dia. Está preocupado. É o excesso de pensamento, na verdade, que prejudica o baço. Hoje você percebe mais pessoas estão ansiosas ou mais depressiva? A maioria ansiosa. Ansiosa? Tem gente depressiva, lógico, muito, né? Mas a ansiedade está mais presente no consultório. É um excesso de futuro, né? É um excesso de sempre futuro. esperando. E nesse tratamento ajuda bastante. E deixa de viver o presente, né? Outras técnicas, né? Eu costumo mandar para o paciente algumas orientações depois para ele seguir. E uma das técnicas que eu ensino é a respiração consciente. Porque a nossa energia vital... Você postou isso hoje, né? Postei. Fale um pouco sobre isso. A nossa energia, como eu falei, a gente herda ela dos pais no momento da concepção. Por isso é muito importante, lá no momento da concepção, né, que você esteja bem, a parceira esteja bem, para que venha um neném saudável. Né? Não só o depois é importante, o momento em si, para a medicina chinesa, é muito importante. E depois disso, essa energia a gente chama de Jing pré-natal, que vem com a gente. Mas tem o Jing pós-natal, que vem da alimentação e da respiração. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa, eu estou focada na alimentação, mas não para um minuto para respirar conscientemente. Então, nesse 1 minuto que você presta atenção na respiração, essa energia, né, coordenada pelo pulmão, vai também melhorar a sua vitalidade. E como fazer essa respiração em casa, alguma coisa assim? De todos os benefícios que você me passa hoje também, que você está lá no consultório, tem algumas coisas que a gente consegue praticar isso dentro de casa? Com certeza. Essas orientações que eu passo no final é para dar autonomia para o paciente. Porque, na maioria das vezes, a pessoa vai estar comigo 1 hora por semana. E todas as outras horas ela vai estar com ela. Então, por isso que eu passo o escalda-pés, que pode ser feito todas as noites. As pessoas têm preguiça de fazer. Eu não fiz. Até agora. Confesso, sou um deles. Mas os benefícios, né, não tem contraindicação. Se você quiser fazer todos os dias, você vai ter ótimas noites de sono todos os dias, vai relaxar. Pergunta cortando aí, mas se eu fizer um dia só, já vejo o resultado ou teria que fazer todos os dias? Já. O escalda-pés no primeiro dia já relaxa bastante. Então já é um bom sinal, porque daí muitas Vamos vezes fazer você o escalda-pés, hein? Então, puxa a orelha. E muitas vezes a gente fica pensando, acho que eu tenho que fazer pelo menos uns 5 dias para começar a ver algum resultado. O escalda-pés... Eu não tenho tempo para 5 dias. Não, o escalda-pés já é assim, uma vez que você faça, você vai sentir a diferença. Fizer bem feito, né, ficar o tempo adequado, que se você fique 15 minutos com o pé na água quentinha, suportável para não se queimar, já é suficiente. Você está fazendo esse reequilíbrio energético. E a respiração, eu gosto muito da respiração quadrada. Hoje eu ensinei sobre a respiração. O simples fato de você prestar atenção na sua respiração por 5 vezes, você já vai ter um estado de relaxamento. A neurociência hoje explica muito essa questão da respiração consciente. Não é o meu foco agora, hoje é medicina chinesa. Sim. Mas o interessante é ver que a nossa medicina ocidental, através de estudos, né, de muito trabalho científico, está chegando na medicina chinesa, na medicina ayurvédica, que tem 6.000 anos. Então, os dois estão... a gente está fazendo esse caminho de encontro. Você falou que as pessoas estão procurando mais, né? Sim, a gente está fazendo esse caminho. Então, a respiração quadrada, o mais importante da respiração, antes de eu ensinar a respiração quadrada, é que a gente faça a respiração diafragmática. Isso ia perguntar. A gente costuma respirar aqui em cima. Quando a gente faz isso, a gente fica mais ansioso. O ideal é que você, quando puxar o ar, a sua barriga cresça e depois você solta o ar, a barriga diminua.
O homem tem mais facilidade para fazer respiração diafragmática. Geralmente eu percebo mais as mulheres respirando mais aqui a respiração apical, que é mais em cima. Mas aí vai meio contra aquele negócio, parece assim, eu acho que eu vou ficar dilatando. Porque você vai numa academia, a pessoa contrai, vai para cima, para você não são forçar, objetivos né? diferentes, né? Esse é uma forma... mas será que não é esse costume que a pessoa muitas vezes tem na academia que acaba não conseguindo jogar para a barriga? Pode ser sim. No Pilates, a gente já usa a respiração diafragmática. Pilates, isso mesmo, é no Pilates. No Pilates já usa diafragmática. Se a pessoa não, foi no Pilates mesmo, que daí isso. Ia na barriga. E mesmo no Pilates, você faz a respiração diafragmática, mas você ainda assim mantém a contração abdominal, que é super importante para que o exercício seja feito da forma correta. Mas voltando à respiração quadrada, você fez a respiração diafragmática, né? Puxou o ar lentamente pelo nariz. Aí soltar pela boca ou pelo nariz tem seus benefícios diferentes, assim, mas você tem seus benefícios tanto um quanto o outro, corrigindo. O que você sentir melhor. Tem gente que se sente mal respirando pela boca, então prefere fazer pelo nariz ou vice-versa. Você vai puxar o ar em 4 tempos, segurar o ar em 4 tempos, soltar o ar em 4 tempos e segurar o ar de novo em 4 tempos. Essa é a respiração quadrada. Traz muito relaxamento. 4 tempos seria 4 segundos? 4 tempos que é assim, você puxa, segura, solta, segura. Quadrada, né? Aí você, geralmente, assim? Eu uso 4 segundos, mas, por exemplo, a pessoa que nunca fez, talvez 4 segundos segurando o ar, dê uma má impressão, fique ruim. Começa com tanto tempo que você consegue. Consigo 2 segundos, consigo 3, consigo 10, né? Você vai fazendo. Mas, no geral, a gente usa esses 4 segundos. Se você colocar uma música, pode virar uma meditação. Exatamente. Esse é o princípio da meditação, né, também. Você respirar conscientemente, se trazer para o presente. Então, a respiração consciente, além de trazer essa energia, né, esse yin pós-natal, nutrir o seu corpo, vai te trazer também para o momento presente. Pelo menos uns 10 minutos por dia, você acha que seria interessante? Se você fizer 1 minuto por dia, já está valendo. Dentro de que a pessoa não faz nada. Né? Mas o que eu costumo indicar muito para os pacientes, para as pessoas ansiosas? No seu caso, né? Sobrou para mim aqui, ó. Você viu, né? No caso, né, quando você estiver lá, né, chegou lá naquele momento difícil que vai te gerar ansiedade, faça 2, 3 respirações conscientes. Já estou ansioso. Eu vou fazer o quadrado aqui agora, nesse momento. Vai ter uma reunião importante, né? Vai começar algo novo, vai gravar um vídeo. Faz essa respiração. Se conecta, né? Tá, e o que mais que a gente pode utilizar assim para ajudar em casa? Falamos respiração. A alimentação, né? Que eu estava falando da dietoterapia chinesa. O escaldar-pé. Alguma coisa com acupuntura eu não consigo fazer nada, né, em casa. Você pode fazer o doing, né, que é a parte de você... Eu costumo passar para alguns pacientes também a localização dos pontos para ele estimular em casa. Né? Não sei, muita gente conhece esse ponto aqui como um pontinho para passar a dor de cabeça. Não é, eu fiz essa cara porque ele é um ponto muito mais poderoso. Eu escutei. Não sei. Ele é um ponto analgésico, a gente fala lá que é um ponto 5 estrelas, porque ele tem muitas funções. Mas é um pontinho analgésico, tá com dor, a gente usa no parto, para analgesia, né? Quando a mulher está lá no trabalho de parto, para ela estimular esse ponto. Cara, é engraçado. Na verdade, assim, uma mulher que se dizia meio bruxinha, e ela falava assim, viu, aperta bastante, mas bem forte aqui, que vai parar até enxaqueca. Minha ex-esposa, né? Ela tinha bastante enxaqueca, e ela pedia, vai, aperta. Eu apertava ali, e ela falou assim, cara, aliviou pra caramba. Porque é um ponto analgésico. Eu não sabia que era. É um remédio para dor, né? Sem remédio. Caramba, Por exemplo, a pessoa que tem pressão baixa, esse ponto aqui, ele eleva o yang, traz a consciência de volta. Então, a pessoa, você vê lá... Outro dia tinha uma moça passando mal na academia, fui correndo atrás dela no banheiro e falei, olha, como que você está aí? Né? Apertar esse ponto, aí você tem que cravar a unha mesmo nessa regiãozinha aqui, para trazer a consciência para o local. Então, a pessoa está vendo, está quase desmaiando ali, você aperta, caramba, você traz o sangue para a cabeça, né? Acaba oxigenando. Tá, então se eu apertar aqui sozinho, eu consigo fazer em casa, mas algum ponto, alguma coisa ou não? Aí depende de acordo com o que a pessoa tem de necessidade, né? Tá com insônia, né? Tem uma dica... Esse eu quero saber. Será que eu fico de ponta cabeça? Esse pontinho aqui é um ponto extra da acupuntura, chama entang, que fica entre as sobrancelhas. Tem gente que fala para você colocar uma fitinha, alguma coisa, puxando esse pontinho para baixo aqui. Mas você pode simplesmente estimular esse pontinho,
né, para insônia, um ponto para insônia. Entendi. Mas Me eu dá uma estou insônia até aqui assim, complicada. tipo, meio contra as coisas que eu falo, porque lá para os alunos eles costumam mandar mensagem para a gente assim: então, o que eu uso para esse caso? A gente nunca, a gente não tem receita de bolo, né? O que é bom para você, o seu diagnóstico energético é diferente do diagnóstico energético dele. Sim. Então, eu falo para a pessoa, então tá bom, mas qual é o diagnóstico energético do seu paciente? Aí eu vou poder conversar com você quais pontos a gente vai utilizar. Mas por isso que é importante esse tratamento tão individualizado. Né? Você viu as perguntas que eu te fiz lá na ficha, né? Sim. Umas coisas meio... Eu falei assim, caramba, acho que Pra que ela quer saber disso, tanta né? coisa aqui, cara. E vem até parte de sexualidade, né? Tem tudo para você entender tudo que está acontecendo. Porque a parte da sexualidade tem a ver com a energia dos rins. A parte da impotência, ou se a pessoa tem ejaculação precoce, essa energia dos rins dela não está muito E você adequada. consegue trabalhar tudo isso também, Também. com pontos de energia. Usando tudo, né? A parte da acupuntura, da alimentação. A moxa é muito utilizado para tonificar os pontos. Ventosa, escalda-pés, tudo isso entra. Que legal. Bom, eu gosto sempre de terminar aqui com uma perguntinha Já básica, tá terminando? né? Parece que não, é uma hora, viu? Só tem alguma coisa que quer passar? Passa, pode passar. Tem um exercício que me salvou na pandemia. Na visão da medicina chinesa, o nosso centro energético do coração fica nessa região. E o coração ele abriga todas as emoções. Antes das emoções serem atribuídas aos órgãos, elas batem primeiro no centro energético do coração. Então, eu estou ansiosa, eu estou nervosa, eu estou preocupada, eu estou irritada, eu estou com medo, estou triste. Todas as emoções vão bater aqui. E é esse calor que gera essas emoções aqui, que vão gerando palpitação, dor de cabeça, insônia. O ideal é que essa energia não fique nessa região, que ela fique mais para baixo, que é no centro energético dos rins, que é nessa região. Então, um exercício muito simples que você vai fazer sempre em múltiplos de 9, ou 9, ou 18, ou 27, ou 36. Está com pouco tempo? Faz 9. Está com mais tempo? Investe em você, faz os 36. Certo. Você vai simplesmente puxar o ar e, quando soltar, vai fazer esse movimento. Jogando para baixo, até abaixo do umbigo. Terminou de fazer o número de repetições. Mas fazendo pressão. Fazendo pressão. Não precisa ser muita pressão, que vocês aí, povo esportista, vai atravessar o tórax. É só um pouquinho de pressão, tá? E aí, quando terminar, você deixa a mão repousando um pouquinho aqui para aquecer esse centro energético dos rins. Você experimenta, depois você comenta aqui o que você achou desse exercício. Me salvou na pandemia, minha filha nasceu na pandemia, né? E eu estava acostumada a trabalhar muito, segunda a segunda, manhã, tarde e noite. E aí eu parei com a maternidade e o mundo parou. Então, eu tive crise de pânico, tive ansiedade. E esse exercício que eu aprendi com uma professora minha que me salvou. E eu faço questão de ensinar para as pessoas, para os pacientes, para os amigos. Nossa, tive bastante crise de ansiedade na época da pandemia também, apesar de eu ter trabalhado normal, né? Mas aquela sensação, tinha dia que eu cheguei a dormir e falei assim, não, eu vou dormir porque acho que eu vou morrer, acho que eu vou morrer, acho que eu vou morrer. Foi uma pressão muito grande, né? Tem mais uma coisinha? Senão já que as pessoas comecem a olhar, né, para a nossa parte de saúde de uma forma integral. Né, que além do físico tem algo que sustenta esse físico, né, que é o nosso emocional, o espiritual, o mental, o energético, são interligados. Né? A gente aqui no Ocidente, a gente divide tudo, mas está tudo interligado, que você possa olhar para a sua saúde dessa forma, de forma integral. E estou à disposição para te ajudar nessa jornada de autoconhecimento. Ainda não te fiz a última pergunta. Ainda tem a última pergunta? Lógico, sempre tem a última pergunta, né, Edu? Estou por fora. Como é essa última pergunta, Edu? Já falou, se prepara. Eu quero ir no banheiro. Como Simone gostaria de ser lembrada no futuro? Como alguém que incentivou as pessoas a cuidarem da sua saúde de modo integral. Dessa forma, esse é o meu objetivo, assim, de ajudar as pessoas a se reconectarem com a essência delas. Né? Às vezes, ela só precisa olhar mais para o seu mental naquele momento, mas que ela se olhe dessa forma, de forma integral. Quero ser lembrada como alguém que inspirou isso, esse cuidado com a saúde, de não, eu não quero ter dinheiro a todo custo, eu quero sim ser próspero, ter dinheiro, mas isso com a minha saúde, qualidade de vida, né? Ser realmente próspero, poder trabalhar, lutar, mas usufruir também. E cuidar da saúde faz toda a diferença. Com certeza. Quem quiser seus trabalhos, essas coisas, aonde te encontra, Edu, tem as redes sociais dela, coloca aí, por favor. Coloca na legenda. Mas aí tem seu Instagram, você atende aonde? Isso. Atualmente eu atendo na Clínica Integra, aqui em São Roque, fica aqui na Marginal. Atendo lá de terça a sexta,
no período da tarde para a noite. E faço alguns atendimentos online também, de orientações de florais de Bach, o mapa numerológico cabalístico, que são cenas para outras conversas, parte de orientações de fitoterapia chinesa, brasileira, dietoterapia, que dá para fazer online também. Que legal. Tem um E o telefone reiki específico? também dá para enviar à distância. O reiki. Então você faz atendimento online? Sim, também. Faz? Daí você quer deixar o WhatsApp? Vou deixar o WhatsApp. É o 11 94712 5131. Seu Instagram, como tá? É simonebrasil.acupuntura. É que eu vivo mudando. Não pode ficar mudando, senão o pessoal depois não sabe como te procurar. Vou deixar nesse. Vai ficar direto. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Se quiser deixar algum recado, pode deixar, fique à vontade aí. Mas muito obrigado por você ter vindo, falado um pouquinho dessa sua experiência de vida, um pouco do seu trabalho, que muita gente parece que não, mas está precisando hoje em dia de tudo isso. A gente acaba levando um pouco na sátira, na brincadeira, mas a quantidade de gente que me procura para falar que está passando por coisas difíceis, momentos difíceis, hoje em dia não está fácil. Então, isso ajuda bastante. E espero que as pessoas, né, você que está desse outro lado aí, se precisar de alguma coisa, entre em contato, porque está me ajudando. Estou num problema, no momento, não é problema, mas estou num momento de ansiedade e dores no corpo, tudo, que está me ajudando bastante. Exatamente. Eu também agradeço muito a oportunidade. A gente já se conhece há quase uns 10 anos, né? Mais, né? Ficou meio desconectado aí, né? Mas agora a gente se reencontrou nessa forma saudável, né? De cuidar, de eu poder te ajudar nessa sua missão aí tão interessante, que é vencer novos desafios, colocar à prova dessa forma, né, de saúde que eu fui ao longo desse tempo, né, trabalhando, colocando, incrementando técnicas. E o recado que eu tenho é esse, que você use, né, a sua saúde, os seus pensamentos para pensar em coisas elevadas. Se pudesse desconectar um pouquinho das notícias ruins, né, que estão de fora, a gente já tem os nossos problemas, mas dentro da gente tem essa energia positiva, né, a gente tem amparo do alto aí, que está sempre querendo o nosso bem. E a partir do momento que você consegue se conectar com essa energia, o mundo pode estar caindo lá fora, que você dentro de você está bem. Né, como Paulo dizia, né, tá alegre em todo o tempo. Eu acho que quando você consegue isso, você até consegue ajudar melhor outras pessoas, desenvolver melhor seu trabalho, porque você encontrou essa paz que excede todo entendimento, que vem dessa alegria independente das circunstâncias. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer coisa, deixa aqui embaixo na legenda aí, pode mandar pergunta que eu encaminho para ela. E até o próximo episódio.